Bom, vamos lá para mais um resumo da semana. Hoje trago notícias de shoppings, de fundos imobiliários, do programa Minha Casa Minha Vida e, finalmente, como tenho trazido todas as semanas, projeções da economia em 2020. Roda a vinheta. Bom, os fundos imobiliários parecem imunes à recessão, de acordo com os dados divulgados pela B3 esta semana. O volume de ofertas públicas dos FIs ultrapassou os 9 bilhões de reais em maio. Isso já representa 41% do total ofertado do ano passado, né? Lembrando que essa soma é de janeiro a maio, então em 5 meses nós tivemos aí 41% do total de 2019 num cenário de pandemia. No ano passado não teve coronavírus, não teve nenhum evento atípico, anormal, que pudesse prejudicar os fundos imobiliários, mesmo com o novo coronavírus aqui no Brasil e todas as medidas que se seguiram, os FIs continuam tendo um bom desempenho. No mês passado, foi a 12ª alta consecutiva em relação ao patrimônio líquido dos fundos imobiliários, ou seja, o desempenho continua melhorando mesmo nos últimos meses. Depois de 2 quedas consecutivas em fevereiro e março, o valor de mercado também se recuperou com a 2ª alta seguida, totalizando 92,7 bilhões de reais. O valor máximo foi registrado em janeiro, a 107,9 bilhões. No mês de dezembro, as cotas tiveram uma valorização muito alta, que se seguiu aí no começo de janeiro, depois teve uma correção, e aí veio a pandemia e os preços caíram, mas agora já estão se recuperando. O número de investidores também subiu novamente, alcançando 848 mil, dos quais 74% são pessoas físicas, portanto, os fundos imobiliários têm uma atratividade grande para pequenos investidores, né? Investidores que não são institucionais e são brasileiros, não são estrangeiros, né? Não é recurso estrangeiro. A alta no número de investidores foi de 3,6% em relação a abril. E olhando o gráfico do boletim que a B3 divulga para o mercado, o gráfico de alta a partir de 2018 é impressionante, com uma explosão absurda no ano passado. O gráfico realmente ele vem assim numa constante, né, subindo, daí 2018 ele dá um arranque, em 2019 ele explode para cima, uma alta que continua bastante forte em 2020 mesmo com a pandemia. E um panorama, né, sobre os fundos imobiliários, eles são diretamente beneficiados pela queda da taxa Selic, pelas quedas que vêm ocorrendo na taxa Selic. O segundo assunto do resumo da semana é que deu ruim, mais uma vez, para o segmento de shopping centers. Em cidades como Porto Alegre, Campinas e Florianópolis, os estabelecimentos tiveram que fechar as portas mais uma vez esta semana, diante do aumento de casos e de óbitos pela pandemia do novo coronavírus. Isso desde que o isolamento social foi flexibilizado nessas cidades. Em Campinas, o fechamento dos shoppings ocorreu desde segunda-feira, dos shoppings e do comércio de rua. É um decreto que tem validade de 1 semana, portanto vence no próximo dia 29, na próxima segunda, mas pode ser prorrogado mais uma vez. Assim como em Ribeirão Preto, em Sorocaba e Barretos, Campinas está com a capacidade da UTI praticamente esgotada. Então foi necessário fechar os shoppings e comércios de rua. Já em Porto Alegre, os shoppings voltaram a fechar desde quarta-feira, um decreto municipal. E além dos shoppings, também a construção civil teve que paralisar suas atividades nesta sexta-feira, por enquanto sem uma previsão de retorno. E finalmente em Florianópolis, o fechamento dos shoppings ocorreu também na quarta-feira e vai durar por 14 dias. Tanto em Campinas quanto em Floripa não tem restrição para a construção civil. A restrição lá para os canteiros foi só em Porto Alegre. De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers, o segmento amargou perdas de 68% nas vendas no período entre 2 de março e 14 de junho, comparando com o mesmo período em 2019. Nós fizemos entramos em contato com a Abrace para colher outras informações, outros dados, outros números, e devemos publicar conteúdo na semana que vem, tá legal? Portanto, uma notícia ruim aí para quem tem shopping, para administradoras, para desenvolvedores imobiliários, incorporadoras que atuam nesse segmento. Terceiro assunto do resumo da semana, a pandemia travou cortes de juros no programa Minha Casa Minha Vida, segundo apurou o Estadão. De acordo com o jornal, o Ministério do Desenvolvimento Regional
planejava reduzir os juros no âmbito do programa, refletindo a queda na taxa de administração do FGTS, que é cobrada pela Caixa, né, um banco que detém o monopólio, essa taxa caiu de 1% para 0,5% ao ano sobre o saldo total. Isso desde outubro do ano passado, a gente inclusive noticiou no site da Smartus. Porém, os planos do MDR foram freados pelo Ministério da Economia, que alegou sufoco no caixa do FGTS devido às medidas de socorro no cenário do novo coronavírus, de acordo com o Estadão, que não revelou as fontes para esta matéria. Os cortes seriam aplicados nas faixas 1,5 e 2, nas quais o FGTS também banca parte do valor do imóvel, além de fazer o financiamento do saldo restante. De acordo com a reportagem, quando procurada, a Caixa diz que a decisão sobre os juros cabe ao Conselho Curador do FGTS, mas é claro que isso não deve ocorrer porque juros menores significam menor rentabilidade para o fundo e o Conselho Curador do FGTS tem membros do governo, inclusive do Ministério da Economia, em sua composição. O Ministério da Economia, por sua vez, não fez comentários ao jornal. Mas então, para quem atua aí com o programa Minha Casa Minha Vida, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, o corte de juros poderia significar maior demanda, mais apetite. Apesar do segmento estar se comportando bem, pelo menos melhor do que o esperado e comparando com outras faixas de renda, até que está indo bem, mas poderia ser melhor. Porém, dá para entender também que o FGTS não tem um saldo infinito, né? Não dá para socorrer a economia, socorrer empresas, deixar de recolher o pagamento e baixar juros para financiamentos. E fechando o resumo da semana, projeções econômicas, como eu tenho trazido nas últimas edições do resumo da semana, desta vez mantiveram a queda do PIB na casa dos 6,5%. Foi a primeira vez que isso aconteceu em 19 semanas. Nas 18 anteriores, queda atrás de queda nas projeções do PIB. Segundo os economistas, só para constar, né, não houve queda porque no anterior a projeção era de 6,51, agora a projeção é de 6,50, então ficou ali na mesma. Segundo os economistas, a produção industrial deve recuar 5,5% em 2020, a Selic vai encerrar o ano em 2,25%, na mediana das projeções. Eu particularmente creio que ainda haverá um novo corte até dezembro, pelo menos de 0,25%, e a inflação acumulada será de 1,61% em dezembro, de acordo com o relatório Focus, abaixo, portanto, da meta do Banco Central. A meta era 4%, abaixo inclusive do piso da meta, né, que era de 2,5%. Na quinta-feira, o Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação, indicando o IPCA em 1,9%, portanto acima do que prevê o relatório Focus, né, as instituições do mercado financeiro, mas ainda assim abaixo do piso da meta. E a retração do PIB, de acordo com esse relatório do Banco Central, vai ser de 6,4%, então um pouco melhor aí do que a projeção também do relatório Focus, mas ainda assim bem ruim, né? E uma última informação, antes de fechar o resumo da semana, o Brasil passa a contar agora com 3 novas metrópoles. Vitória, Florianópolis e Campinas foram inseridas como metrópoles pelo IBGE. Então agora o Brasil tem 15 cidades como os principais centros urbanos do país, tá legal? Recados finais, inscreva-se no canal, clica no sininho de notificação para receber novos vídeos. Siga a Smartus no Spotify. Nós lançamos semana passada o Cast News, um quadro de notícias exclusivo para o Spotify, né? Um quadro exclusivo de podcast com resumos de notícias que a gente publica ao longo da semana. Siga a Smartus nas redes sociais também, @SmartusBR. Cadastre-se na nossa newsletter semanal, que é enviada nas noites de domingo. E finalmente conheça e assine o Smartus Play, o Netflix do mercado imobiliário, a plataforma exclusiva de vídeos da Smartus. Você vai gostar, tem bastante coisa lá, bastantes assuntos, bastantes sessões, muita coisa legal para você se informar, tá legal? Agradeço pela audiência em mais uma edição do Resumo da Semana e a gente se vê na próxima sexta-feira. Um abraço!